que o torcedor perca a paciência de fato. Então, vai ser com o jogador, daqui a pouco é com o Fernando Diniz, com a diretoria nem se fale. Então, o Vasco precisa, em algum momento, aproveitar as chances que tem. E ontem perdeu uma grande oportunidade de transformar uma atuação com volume em uma vitória tranquila para ir para São Januário respirando. E agora, mais uma vez, flerta com vexame. Flerta com mais um, né? Porque tem sido a tônica da gestão do Pedrinho, que prometeu tempos mais estáveis, prometeu mais assertividade no futebol, e isso até agora tem ficado só na ilusão para o torcedor vascaíno. E do ponto de vista do time, né, do Fernando Diniz, de fato, ele tem tentado ali, o time tem dado alguma resposta do ponto de vista de jogo, né? Isso aí já tem ali uma identidade estabelecida, mas é um time que peca muito nas finalizações, é um time que ainda oferece muitos espaços ao adversário, que sente demais emocionalmente o momento do jogo, né? Ontem, por exemplo, depois que entra o Felipe Coutinho, né, que consegue colocar mais a bola no chão, consegue ter ali alguns momentos de lucidez, nem mesmo assim consegue marcar um gol. E o Coutinho teve oportunidades para marcar também e desperdiçou. Então o Vasco precisa entrar nessa página, que não é se mobilizar para jogar com vontade ou para ter um estilo de jogo, é entrar com vontade de matar os jogos, de decidir, de fazer um placar tranquilo para colocar essa produtividade ofensiva no placar, no marcador. Enquanto isso não mudar, o ambiente também não se altera e vai ficar essa negatividade que tem acompanhado o Vasco, né? Em que uma coisa ruim chama a outra. Pois é, Rafa, e esse Vasco, até nos momentos em que tem ali mais o domínio do jogo, consegue ter um pouco mais de volume, não tem essa efetividade, né? E aí o resultado também não vem. De fato é isso, sim. O Brenner matou a charada, falta essa efetividade em relação a transformar o controle técnico que o Vasco tem tido normalmente em muitos jogos em resultado em placar. O problema é que no futebol nem sempre a ordem dos fatores é aquela que teoricamente deveria ser, ou seja, o Vasco precisa criar situações em campo para transformar a sua qualidade técnica superior em resultado. Às vezes é preciso que a bola entre primeiro de alguma forma para que depois a autoconfiança venha e as coisas se desenvolvam com um pouco mais de naturalidade. Sim, era para o Vasco ter vencido o jogo de ontem, os números mostram isso, e o campo também fala muito sobre isso. Mas o Brenner falou sobre finalizações, eu vou trazer um termo que se assemelha, mas talvez seja um pouco mais abrangente, para poder trazer um dos diagnósticos do meu juízo de valor a respeito do Vasco. O problema do Vasco é o acabamento. Não é só a questão da finalização. A partir do momento que o time desenvolve a troca de passes e chega em bloco perto da área do adversário, a tomada de decisão, ela muitas vezes é equivocada, e uma das coisas que são erradas é a finalização. Estamos falando aqui de gols, né? E sempre fica com ele essa responsabilidade. 37 jogos, 20 gols, 0,54 gols por jogo, 2 assistências, 146,3 minutos para participar de um Verratti, né? O Breiler, até o Rafa estava falando do jogo de ontem, em alguns momentos o Vasco ia tocando, mas parecia até encontrar dificuldade para entrar ali também, né? Mas você tem um problema, Glaucio, aqui com o Diniz. O Diniz é um cara que gosta do jogo elaborado, sim, de pé em pé. E geralmente, com as jogadas que o Vasco constrói, a bola chega no Verratti, mas não na jogada aérea. Porque o Vasco fazia muita jogada ali no aleatório, né? Uhum. Bola do lado esquerdo pro Piton joga na área, o Verratti que se vira e geralmente ele levava vantagem porque é muito bom no jogo aéreo. Como a bola chega no pé, o Verratti, tecnicamente, não é um centroavante que costuma guardar toda oportunidade que tem por baixo. Ele tem algumas limitações. Mas isso não quer dizer que ele não sirva para esse estilo de jogo ou não sirva para o Vasco. Sim. É uma insanidade pedir fora Verratti ou Verratti no banco, porque se desconsidera a importância que ele já teve para o clube, a efetividade e, como o Rafa falou, uma fase tenebrosa. O Verratti conseguir se tornar um ídolo, ou pelo menos um jogador com boa consideração do torcedor, um cara que foi fundamental na ajuda, né, ao Vasco a se salvar do rebaixamento, a chegar numa semifinal de Copa do Brasil, eu vejo que é bem desproporcional por um fato que não dá para se discutir Verratti no banco se não tem uma opção a ele. O Vasco não tem um centroavante reserva, é por isso que o Verratti joga todos, é por isso que ele joga até o final. Então esse é um problema que deve ser direcionado mais à diretoria do que ao jogador. E todo centroavante
Vai ter a fase ruim, que a bola não entra. Ontem, de novo, ele perdeu mais uma oportunidade nos pés, mas ainda assim eu vejo que, para a fase atual do Vasco, mesmo com o estilo de jogo do Diniz, o Verratti é imprescindível. Pensar o Vasco sem o Verratti hoje é, para mim, uma insanidade. Uma coisa, depois que eu cheguei é outra. Só que ele não consegue compreender que antes dele chegar, o João Vitor já falhava. Antes dele chegar, o João Vitor já era um jogador frágil defensivamente. Antes dele chegar, o Hugo Moura já tinha cometido falhas também. Então, a insistência dele é uma insistência que não tem coerência. E para ser muito honesto, Fernando, eu acho que vai muito na linha do que você falou. Ninguém chega aqui para querer criticar jogador, para querer esculachar jogador, para querer falar mal de jogador. Muito pelo contrário. A gente está aqui para fazer nosso trabalho, que é falar do que esse cara entrega em campo. E dentro de campo, o João Vitor é um atleta que não entregou nada para o Vasco. Ele não consegue justificar nem um pouco o alto salário que ele ganha. Então a torcida está coberta de razão em não querer mais o João Vitor dentro de campo. O Hugo Moura, que eu considero um jogador nota 5, nota 6, vamos dizer assim, ele vira um jogador nota 3, nota 2 quando ele vai para a zaga. Porque o Fernando Diniz insiste em exigir do que um atleta, como é o Hugo Moura, para fazer uma coisa que ele não consegue fazer. Uma coisa que até mesmo o André, que é um cracaço, em alguns momentos ele tinha dificuldade para fazer, em alguns momentos ele não conseguia fazer a função de zagueiro. O próprio Martinelli, que o Diniz já tentou isso também, mas são jogadores completamente diferentes, são jogadores de outra prateleira. Então, assim, eu lamento muito essa insistência toda e vale lembrar também, não é só culpa do Diniz, não é só culpa do grupo de jogadores, a diretoria precisa entregar reforços. Não adianta ficar se apoiando no elenco que claramente já se mostrou frágil. Enquanto a diretoria do Vasco não entregar reforços, o presidente Pedrinho, os diretores, Carlos Amodeu, Admar Lopes, esquece, o Vasco vai continuar nesse ciclo. Tenta, tenta, tenta e não consegue. É uma repetição de confecção e repetição de resultado também, que não é a vitória. Está gritando que o João Vitor não tem mais condições de jogar. Então o Vasco ontem empatou com o 9º colocado da Série C, o que dá uma certa vergonha. Eu acho até que vai passar em São Januário, porque tem a torcida, tem o Vasco da Gama dentro de São Januário, é muito forte, vai acabar se classificando. Mas ontem, assim, é mais um jogo cansativo. É mais um jogo em que o Vasco, nos últimos 6, não consegue vencer. O Vasco não sabe o que é vencer há mais de um mês. E aí? No Campeonato Brasileiro, está beirando zona de rebaixamento, foi humilhado na Sul-Americana, partida vergonhosa ontem na Copa do Brasil. Aí eu vejo gente assim, porque o Cruzeiro empatou com o CRB. Vai ver o que aconteceu no jogo do Cruzeiro. O melhor jogador do jogo do Cruzeiro e CRB foi o... E você acompanhou nesse momento todas as palavras da galera da ESPN e também o Lucas Pedrosa analisando um pouquinho desse jogo que o Vasco, olha, foi muito, mas muito, mas muito, mas muito mal, né, frente à equipe do CSA pela Copa do Brasil. E o que tá ruim pode piorar, isso mesmo. As informações que surgiram no mercado da bola não são legais. A primeira delas, né, o Pipe Sierra, que é um jornalista bem conceituado em transferências do mercado sul-americano, ele atualizou da seguinte maneira. O Pipe Sierra informou em live que Andrés Gomes deseja permanecer na Europa e seu staff vê a possibilidade de jogar no Vasco como uma alternativa caso não consigam algo no velho continente. E a situação fica muito complicada, porque o time do Vasco, né, precisa urgentemente de reforços. A torcida contava que o Andrés Gomes estaria bem encaminhado e bem próximo de ser um novo reforço e, quem sabe, até próximo de desembarcar no Rio de Janeiro para assinar o seu contrato. E essa notícia deixa o torcedor falando aqui o português claro de calça reada. Deixa o torcedor realmente numa situação lamentável, muito complicada, porque a torcida fica à espera de reforços e esses reforços não chegam. O Vasco tá ali. Até fizeram brincando, né? Uma escalação do Vasco e nessa escalação tinha goleiro Monitora, lateral direito Sonda, lateral esquerdo tem interesse e assim vai montando ali um time do Vasco dessa maneira, sendo motivo de chacota a equipe do Vasco no mercado da bola. E se caso o Andrés Gomes não vier, a situação acaba por complicar ainda mais. Sobre uma notícia aqui do Felipe Silva, que é do All Sport, ele atualizou o seguinte, o Vasco demonstrou interesse na contratação do zagueiro Robert Renan, do Zenit. O Bahia também, que é o defensor, e já formalizou uma proposta, enquanto o Cruz Maltino ainda discute condições do negócio. O zagueiro sinalizou a preferência por atuar
na Europa, né? Esperar uma oferta da Europa, mas quer ter mais minutos em campo e não descartou totalmente o retorno ao Brasil. Mas o Bahia está na frente, o Wolverhampton, que é um clube que conhece bem o jogador, porque o Vitor Pereira, que é o técnico, ele conhece o Robert Renan, que surgiu no Corinthians. Muitos até estão falando assim, mas o Robert Renan é estilo João Vitor. E, cara, tem uma semelhança em aspas, assim, porque, primeiro, veio do Corinthians, segundo, teve a carreira que não deu certo por onde passou. Quer dizer que ele é ruim? Não, ele não é ruim. Mas, né, a fase do Robert Renan, não sei se é a melhor fase para um zagueiro que o Vasco está buscando. O Vasco tem que buscar um cara para chegar e assumir a titularidade. Essa é a minha opinião. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!